Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Nova Vertente. Novamente eu tô trocando as introduções do meu canal com o do Historinhas. Mas sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui nos servidores do Conspiracraft. E mais uma vez o nosso querido Gático aqui conosco. Fala galera, aqui é o Gático, mais uma vez aqui com vocês. Queria agradecer o desempenho ótimo aqui que tá tendo nos últimos episódios. E é isso mesmo, valeu. E bom, retomando a nossa série de criação do universo cinematográfico NVP Produções, hoje estamos com o Nick Fury do NVP, patrão, menino Hernani, ou senhor Hernani no caso, mas enfim. Salve, salve, confraria, salve, salve, minhas princesas, salve, salve, Thiagão, salve, salve, Gático. Gático, você tá numa fase inacreditável, o pessoal vem falar pra mim que tá gostando muito, parabéns aí, você tá numa fase muito legal. Thiagão já tá no áudio faz tempo, né? Thiagão já tá num embalo aí que o NVP é pouco pra ele. Ele fica aqui pra me ajudar, mas o NVP é pouco pra ele, porque o Thiago cresceu. Thiago, que você cresceu no último ano é brincadeira, né, cara? Você já tá tipo assim, você já tá num patamar assim que eu acho que, tipo assim, você já anda totalmente por suas próprias pernas. Você já tem seu próprio público, você já tem as pessoas que gostam do Thiago, não gostam nem do Historinhas. Então você já tem o seu próprio, os ouvintes que gostam de você mesmo, né, Thiago? Você já criou a sua base cativa. Bom, eu tenho que agradecer a um único homem nesta terra, que se chama Daniel Vinícius, o famigerado flamenguista que pede salve e manda emoji de fantasminha. Menino Daniel tá no canal desde 1900 e bolinha, e graças a ele, ele cativa o público que fica por lá. Mas, inclusive, é verdade, eu fiz uma live essa semana, a qual ele entrou e eu bati um papo com ele no StreamYard. E, cara, o nosso público de fato é diferente, né? Como diria Mentira, Hernani. você conseguiu conversar com ele, sério? Sério? E cara, Ele é uma pessoa real? Bom, eu tava lá. Ele é uma pessoa real? Não é um robô? Não é um androide programado pra matar? Ele é o famoso... Não é, ele é uma pessoa real. Ele é o famoso Caramba. jovem do Maranhão com os seus 14 anos ou 20 que pratica no poop. Cara, foi Mano, mas maravilhoso. ele é muito a mãe legal. dele bateu nele ao vivo na live, cara. Que coisa. E daí o gato dele começou a gritar, velho, do nada. Daí a galera no chat ficava falando que ele tava puxando as bolas do gato. Caraca, foi simplesmente mágico a participação do Daniel Vinícius, o nosso mais ilustre ouvinte. Mas, pô, o canal, desde que a gente começou a participar aqui, cresceu bastante. Talvez eu tenha sido o flagelo que acertou o ouvinte Jorge Médio, que estava carente de esquizofrenias, estava se sentindo abandonado. Então, migrou tudo lá pro canal. Mas não muda o fato de que é a galera que acompanha quando eu falo mal de waifuísta, quando vai fazer o prosa agora, tudo macaco, não sei o que, tudo que é casta baixa, o pessoal tá lá. Aí quando eu vou lá, ó, agora eu vou mostrar todo o meu QI, vou lá, faço a revisão histórica, pego um monte de dados, fontes, umas coisas top. Aí 5 nego vê. Aí eu falo, porra. o ouvinte é foda, cara. Mas essa semana, particularmente, eu me senti uma subcelebridade. Que faz tempo já, acho que faz uns 2 anos, que inclusive o canal começou a crescer os seus primeiros passos, assim, que era gravar vandalismo. Eu ia pra rua e fazia lá as ações, colava cartaz, essas coisas. Aí essa semana eu voltei a fazer essas jorjadas. Tinha feito uma colagem lá sobre Eu vi. o Lula, não sei o quê. E aí, o Esboço de Sanidade e o Elias comentaram o meu vídeo. Eu falei, agora eu me sinto legal. numa gangue, literalmente famoso. Aí eu Que senti. legal. Pô, falando em canal, mano,
Falando em Não canal em apanhou, não, crescimento, né? ô, mano, o meu quase vai bater 500 inscritos, velho. Falta bem pouquinho pra 500 inscritos, falta 2 inscritos, tá ligado? Tô felizaço, velho. Fazendo um vídeo por ano ainda, hein? Aí sim, hein? Fazendo vídeo por ano. Ah, mano, é que demora pra fazer esses vídeos, velho. Eu também, assim, eu sou muito macaco na hora de fazer os meus vídeos, assim, porque já é um vídeo, assim, que demora pra fazer, daí eu fico, assim, meio que nessa procrastinação, tá ligado? Daí fica demorando mesmo. E, mano, eu tinha um canal que tinha mais inscritos do que esse que eu tenho agora, mas eu abandonei ele por causa que era um canal de, tipo, YouTube Poop do Lucas Neto. Daí eu fui querer, tipo, fazer uns vídeos mais cedo, eu percebi, pô, não vou poder postar isso aqui não, velho. Daí eu criei um novo canal. O melhor vídeo do menino Thomas chama Jogando Ben 10 do Clique Jogos até Israel se tornar um estado legítimo. Tem literais 4 horas, então quando nem fazer um vídeo comprido de fato. Mas esse aqui devia ser o seu vídeo mais visto, cara. Esse aqui é o Caraca, você tem vídeo aqui com 21 mil visualizações, Thomas? Caralho! Eu tenho, aham. Acho que desse canal e do seu, acho que é o maior com mais views. Só que nem é um vídeo próprio, mano. É só, tipo, legenda do discurso do George Bush, mano. Aí tirou toda a moral, pô. Daí tira a moral, mano. Eu só fiz aquele vídeo ali por causa que eu já tava fazendo um vídeo sobre a guerra do Iraque, daí eu vi o discurso, não tem discurso legendado no YouTube, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Daí eu já fiz, assim, fiz só como, tipo, eu já tava fazendo aquilo ali mesmo, tá ligado? Eu postei no meu canal só pra estar ali, daí é o vídeo que mais ganha visualização. Eu tô vendo que o seu autoral mais famoso aqui é um sobre o homem baixo que não pode ser nomeado. Você colocou uma foto dele calvão de cria na thumb. Mano, é a melhor thumb que eu fiz isso daí. Eu me orgulho, mano. Mas, essa semana de acontecimentos realmente foi... Quer dizer, teve lá a Ucrânia sendo alvejada com míssil, que não sei o quê. Mas, nossa, toda semana falando da guerra no Prosa Agora, zero vontade de comentar sobre o tema. E fora isso é só eleição. Bolsonaro tem pesquisa, Bolsonaro tá atrás. Pesquisa é fake. E aí tem debate de governador, não sei o que. Só papo chato, cara. Alguma notícia maneira, Tom? Mano, notícia maneira não tenho não, velho. Só tenho de jogo, velho. Que, tipo, existe esse jogo chamado Overwatch, daí o jogo ele fez muito sucesso quando ele lançou, velho. Só que daí o desenvolvedor do jogo ficou preguiçoso e eles não lançaram nenhuma atualização, tipo, depois. Daí, ao invés de eles ficar lançando atualização, né, pra manter o jogo vivo, os caras largaram tudo e fizeram o 2, o Overwatch 2. Só que o Overwatch 2 é a mesma coisa que o 1, velho. Os caras pegaram o mesmo jogo, eles botaram um 2 na logo, tá ligado? Daí eles, tipo, mudaram algumas coisas da interface e adicionaram uns personagens novos. Mas é isso, é o mesmo jogo, tá ligado? Isso daí pago? eles... assim, não, o primeiro jogo era pago, mas esse aí, ele é free to play. Só que assim, se você não paga o jogo, você só tem acesso, tipo, metade dos personagens e essas coisas, assim, tá ligado? E daí, o jogo, ele lançou e se você jogava o primeiro jogo, e agora eles vão descontinuar, né? Você não ganha nenhum, como é que fala? Reembolso, não ganha reembolso nenhum. E daí, existe gente que tinha o primeiro jogo, que gastou dinheiro lá no Overwatch 1, foi jogar o 2, que agora é de graça, e não consegue. Por causa que o jogo ele tá requerindo um sistema chamado SMS Protect. Tem que botar um número de telefone seu pra empresa, pra daí tu poder meio que jogar o jogo, tá ligado? Pra verificar se não é o robô e tudo. Só que assim, esses sistemas aí provavelmente não adianta de nada. É só, tipo, pra eles roubar sua informação e vender seu número. Mas daí, tipo, por algum motivo, eles não aceitam números pré-pagos. Então, tipo, se você tem um programa, assim, de telefone, assim, que é pré-pago, mais barato, eles não aceitam. Então tem gente que, tipo, comprou o jogo antigo, não consegue jogar o jogo novo porque é pobre. E daí, mano,
Muito bom, cara. Os caras, eles, tipo, fazem o jogo tudo errado, parece que é intencionalmente, assim, pro jogo dar errado mesmo, tá ligado? Bom, Daí, tipo, se você for ver a análise de usuário, é 1/10 lá no Metacritic, mas é só isso, mano, é só notícia de boy que eu tenho. Porque o isso que eu ia aconteceu, tipo, falar, que de notícia política? específica, enrolada da desgrama. Mas eu realmente acho que depois, sei lá, acho que dos 18, depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais consegui jogar nenhum joguinho online, cara. Nunca mais. Ô, Bernardo, você jogava Tibia? Jogava até pouco tempo, até um ano atrás. Caraca, você ainda tava lá até agora jogando? Ainda tem player aquele negócio? Ah, ainda tem Muito, player pra caramba. muito. Vira dinheiro e tudo. Tem um deputado no Brasil que secretamente investe no Tibia. Ele Aquele lá? financia uma máfia do Tibia. Não, o povo pergunta, o povo questiona muito se é o Kim Kataguiri, mas eu acho que o negócio do Kim é jogo mais moderno. Acho que Tibia não, eu acho. Esse relato ele é tirado diretamente do registro do. Putz, esqueci o nome do homem, meu Deus do céu. Ele é famoso aí no meio do Tibia e deu uma entrevista. E ele disse que quem financia. Porque o questionamento é quem financia isso aí? Quem que tá financiando isso aí? Porque eles não trabalham. A máfia não trabalha. Tô falando assim, máfia pode dizer. É um grupo, entendeu? É uma entrevista, é uma entrevista que o cara veio e explicou como é que funciona. Eles tomam mundos e eles controlam o mundo e aí eles começam a cobrar dinheiro das pessoas, extorquir pessoas pra que se quiserem jogar sem morrer. Caraca. Caralho, velho. Mano, que é muito Deixa eu só bom, ver se eu acho o nome velho. dele aqui. Pera aí, só um minuto. O cara é tipo Rio de Janeiro, só que no jogo, velho. É bom, né? Eu pensava que você ia falar que, tipo... Tem o deputado que lava dinheiro com tráfico de droga, com tráfico de criança, com tráfico de não sei o não quê. consegui. Aí tem um maluco Mas, que lava aí, dinheiro no tráfico do Ele Tibia. falou que... Porque essa molecada, ela não pode trabalhar. E... Molecada é figura de linguagem. Tem pessoas de 40, 35 anos, né? E eles não podem trabalhar. Eles têm que ficar no Tibia pra fazer as lutas, fazer as guerras. Caraca, mano. E aí ele falou que quem financia esse grupo dele é o deputado. Só que ele não entrega quem que é o deputado. É alguém muito rico. Que Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Pensou? Nossa, o nosso príncipe suíço, na verdade, realmente é um aristocrata, cara. Mano, eu pensei que você ia falar que, tipo, essa máfia do Tibia, eles, tipo, pegava os itens, assim, do jogo, daí vendia, assim, tá ligado? No mercado negro, que é o que acontece em outros jogos, tipo, RuneScape, World of Warcraft, é o que acontece. Mas, mano, você, tipo, dominar o mundo, tipo, extorquir as pessoas pra poder jogar o jogo, velho, eu nunca vi isso, velho. Mano, e Tibia é o jogo tradicional brasileiro, cara. É muito bom. E, tipo, o jogo foi feito, acho que lá na Suécia, e daí era popular, tipo, só na Suécia, Polônia e Brasil, tá ligado? 6 países que joga Tibia. Mano, é muito bom, velho. Tipo, Tibia e CS, os dois jogos que o brasileiro, assim, é lenta, velho. E Rabu. Rabu também é Rabu brasileiro. Não, Rabu Hotel é mais generalizado, mano, porque tem bastante, tipo, gente gringa que joga Rabu também, não ironicamente. Ô, mano, e o nome do cara é Rubini, tá? Pra quem tiver de procurar. O que denunciou o esquema? Não, ele faz parte, né? Ah, tá. Mano. Ele é um... Ah, realmente, eu não sou dos web jogos, cara. Meu ápice... Cara, vocês... Ó, lição de vida pro ouvinte. Se você quiser aprender a jogar Rabu, o esquema é o seguinte. Você vai pegar um personagem negão, o mais escuro possível, vai colocar uma roupa toda preta e vai meter o... Eu não sei se vocês lembram, mas eles tinham uns efeitinhos que você podia colocar no seu personagem. Ficava pegando fogo, ficava brilhando, fazia uns negócios assim. Tem um efeito de invisibilidade, que ele abaixa a opacidade do seu personagem. Mas se você for pretão, você some. Aí fica só sua sombrinha. Aí, qual que é o esquema? Você vai naquelas salas de que é o mais feio. Quem jogou que mais feio? Nunca ganhei essa merda. Até no jogo, meu bichinho era pica. Mas se você sentar na poltroninha,
a sombra some, porque está na poltrona, e quando você clica não aparece que é um player. Então os caras vão ficar meia hora falando que a poltrona tá bugada. E eu passei, acho que uns 3 anos da minha vida gastando tardes assim. E cascando o bico. Achando demais. Eu pensei que você ia falar, tipo, do Habbo Hotel, aquele negócio lá do The Pool is Closed, que os caras, tipo, antigamente no Habbo Hotel, o seu personagem tinha colisão. Então, assim, se você tentar, tipo, ficar no mesmo quadrado, assim, do seu personagem não dava, porque tinha colisão, né? Ah, sim. Daí os caras, no Forchan, eles organizaram um negócio onde todo mundo fazia um avatar que era, tipo, negro, com um afro e um terno. Daí, eles iam nos servidores, assim, tipo, oficiais do Habbo, eles ficavam, tipo, na entrada da piscina, não deixava ninguém entrar na sala direita, tá ligado? E, tipo, daí os caras estavam lá, eles não deixavam ninguém entrar, ninguém jogar o jogo, ele colocava um monte de mensagem obscena e falando que a piscina tava fechada por causa de AIDS. Caraca, você com 9 anos vendo aqui, falou, cara, basic. Mano, no Clube Pinguim tinha galera que fazia uns bots, assim, uns robôs, que daí tinha tipo um emoji, um emote, assim, do Clube Pinguim, que seu personagem, ele tocava um trombone, e daí, em cima do seu personagem, fazia, tipo, um emoji, né? E o que os caras faziam? Eles pegavam, tipo, uns 20, uns 50, assim, de conta fake, conta robô, eles iam, assim, nesses hubs do Clube Pinguim, e o que eles faziam? Eles desenhavam uma suástica com os personagens, daí eles faziam aquele emote pra meio que ficar uma suástica também. E daí, mano, como era 50 personagens fazendo aquele barulho trombone, aquilo explodia o seu fone de ouvido, tá ligado? Era muito bom, velho. Pô, queria só fazer uma denúncia pra gente fechar o momento comentários gerais, que faz uns 6 meses atrás eu fui entrar no YouTube pelo celular da minha noiva e tava lá na barra de pesquisa. Eu não lembro o nome da moedinha paga lá de cash do Clube Penguin. Mas tava lá, como ganhar 2.000 moedas no Clube Penguin. Eu falei, que diabo é isso? Até hoje tá jogando Clube Penguin, cara. Beleza. Assim, o oficial, pior que é impossível que eles derrubaram, velho. Putz, aí é triste. Mas bom, vamos pro tema de hoje então. Menino Gático, qual que é o... Faltou só mais uma notícia. Qual? Bolsonaro volta a criticar a urna e pede para o eleitor ficar em sessão após voto. Deixa eu falar uma coisa pra você, muito sério. Eu vou lá, eu vou colocar o 22, tudo bem, papapá, tá bom. Só que muito é levantado a uma autocrítica o seguinte. Isso eu acho que eu já tinha falado com você, eu acho. A hora de resolver isso era lá atrás. Não fez nada, porque vamos confiar na urna e bababá. Agora quer chorar, Thiago? Agora é tarde demais, cara. Esse papo aí, pra mim, não... Você entendeu? Mas... Pra mim é papo furado, entendeu? Eu acho que ele faz isso não por medo, eu acho que ele faz isso porque ele sabe que o eleitor médio dele tem medo, sabe? É tipo só uma maneira de balbuciar a coisa e fazer o eleitor ir votar, sabe? Nos outros países isso é meio comum, que, sei lá, ganha quem conseguir engajar o seu eleitor a ir votar, porque a abstenção é muito grande. Acho que o Bolsonaro tem esse mecanismo de deixar os velhos malucos, a todo momento achando que vai virar Venezuela, que vai ter golpe comunista, que não sei o quê. E funciona, né, cara? É tipo, a diversão da galera acima dos 40 é ser robô do Bolsonaro, cara. Eu acho isso incrível, cara. Ele capturou como entretenimento o apoio a ele. Você não acha isso bizarro, um velho? Acho sim. Acho que ainda é muito forte, né? Mas eu não sei se é positivo não, viu, Thiago? Tenho minhas dúvidas, sei lá. Eu não acho positivo não, cara. Ó, relato pessoal. Minha avó tá querendo sair no soco com o marido dela, que no caso ela casou de novo lá depois, porque em casa o velho não deixa ela assistir a Globo, a CNN e não sei o que, e aí ela fica só xingando ele, a ponto dela ter proibido ele ficar no celular
E aí ela fica reclamando que ele pega o celular escondido e fica vendo o vídeo do Bolsonaro no banheiro, cara. Meu amigo. O que tá Mano, é acontecendo, criança, cara? parece. Mano, é muito bom, velho. Ah, velho, eu queria ser um idoso agora pra... Não, mentira. Pô, mas mano, é muito bom, só velho. É sério, Parece uma cara. criança. Que diabo é isso, cara? O Bolsonaro virou, tipo, o Teletubbies de velho, mano. É muito esquisito isso. Velho. Muito Ah, estranho. mano, é que, tipo, é legal, assim, tipo, apoiar o Bolsonaro, tipo, porque, mano, o cara, ele é um meme, o Bolsonaro, ele é um meme vivo, e, tipo, o cara, ele é atacado, assim, mano, o Bolsonaro, ele foi eleito, e muita gente começou a apoiar ele só por causa do desgosto, assim, tá ligado? Porque toda a mídia, tipo, falando mal dele, falando que ele era um anticristo, falando que ele era racista, isso daí, aquilo aqui. E, tipo, a galera, tipo, Pablo Vittar, Felipe Neto, falando que o Bolsonaro era a pior coisa pra democracia do país, mano. E os caras votam no Bolsonaro só de desgosto, tá ligado? Tipo, só pra ver essa galera chorando mesmo. Então, mano, então você apoiar o Bolsonaro, assim, é meio que um lazer mesmo, tá ligado? Assim, mas pro velho é diferente, porque pra gente, assim, a gente vê, tipo, mais por essa questão, assim, de desgosto. Pro velho é mais como se fosse o Bolsonaro uma salvação pro país, tá ligado? Tipo um caudilho que não tem realmente poderes de caudilho mesmo, tá ligado? É, realmente. Ah, sei não. Eu ainda acho que o efeito na psique do velho é muito esquisito, cara. Tem efeitos profundos aí que eu acho que uma hora ainda vai dar merda real. Porque eu acho que vai ser algo tipo Euromaidan, assim, sabe? Porque muita gente fala assim que a esquerda vai dividir o país, não sei o quê. Até tava xingando uns macacoides lá que estão no grupo do Telegram do canal. Porque, pô, você não faz guerra híbrida sozinho, cara. Você precisa ter gente na direita também que tenha certeza absoluta que o outro lado é um monstro e que não tem diálogo. Aí quando você consegue instaurar essa mentalidade, você fabrica uma divisão do país e uma guerra híbrida. E o bolsonarismo eu acho que hoje, o carro-chefe dessa intenção de rachar o país em dois, sabe? Querendo ou não, a sua natureza desemboca positivamente para a construção dessas divisões aí. Mas enfim. E os dois lados, eles meio que não têm comprometimento, não sei, com a democracia, mano. Porque, sei lá, mano, são analfabeto. Mas, mano, é que, tipo, a galera do Bolsonaro, eles estão um pouco se ferrando pra democracia, tá ligado? Tipo, eles falam de intervenção, fala, tipo, da urna ser fraudado, assim, daí, tipo, se tivesse, tipo, uma declaração de que as urnas podem ter sido fraudadas, o exército vai lá, dá um golpe e tipo, faz, tipo, um governo provisório. Ninguém do Bolsonaro vai falar contra, tipo, esses tiozão, assim, tá ligado? Agora, a esquerda é a mesma coisa, mano. A esquerda, eles estão um pouco se ferrando pra democracia desde que eles fiquem no poder. Então, a única galera, assim, que tem comprometimento, assim, que gosta da democracia, quer ter... Não consegue, eu desisti da palavra, mano. Não consigo, eu esqueci. Mano, eu não tenho computador aqui comigo pra poder pesquisar como é que fala a comprometimento, palavra. Asno. Nossa, ele precisa Nossa, ele precisa de um computador pra falar comprometimento, Thiago. Vai tomar no cu, cara. O que estão botando água na molecada, cara? Comprometimento, mano. É que eu não tenho comprometimento, eu fui demitido, mano. Pô. Beleza, mano. Até esqueci o que eu tava falando aí. Pode iniciar o programa. Vai, vamos pro teu... Antes, verdade, quase esqueci. Hernani, patrão, você precisa de um nick pra entrar no servidor, cara. Todo mundo vem sem nick. Só o Cacique até agora veio preparado. Você pensou num nome maneiro? Naninha Plays. Naninha Plays. Aí, tropinha, vamos nessa. Naninha parece tipo nome de presidiário, tá ligado? Foi preso por um crime. Presidiário o quê? Presidiário gay, cara? Naninha? Quem vai respeitar uma porra de um traficante chamado Naninha, cara? Aí, Naninha, salve. Caralho. Eu ia falar de tráfico de quê? Tráfico de cu? De bunda? Parece... Puta que pariu. Mas pior que numa região de São Paulo tem uns traficantes com uns homens toscos assim mesmo, cara. Pior que parece mesmo. Eu gostava do matemático. Porque aí o jornalista ficava toda hora assim: matemático fugiu para a cidade e tal. Matemático, mano. Matemático. Naruto, velho. Eu gostava do Naruto, velho. Naruto. O senhor O Naruto, Kakashi, Naruto.
Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft. A Terra cyberespacial onde tudo é possível. Onde Happy tudo é to possível. Minecraft, happy to Conspirações são reais. Minecraft, happy to No Minecraft. Minecraft. Historinhas do Minecraft. Mas bom, agora que a gente já gastou meia hora de programa falando besteira, Tominhas, sem ser gay, e não pode colocar no diminutivo, esqueci desse detalhe. Foi acordado no Pros Agora, tá proibido colocar nome de homem no diminutivo, que é coisa de boiola. Thomas, Ou resumir as primeiras 3 letras do nome. também. Thomas, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser São Paulo, aquele estado de merda, que daí ele tem uma região lá que é amaldiçoada, quer dizer, todo estado é amaldiçoado, né, que é um estado de merda. é seu São cu, Paulo. viu? É isso tá que eu bom. ia falar, meu É. amigo. Você tá literalmente De em merda é Santa seu cu, Catarina, cara. Você tá na terra de nego que larpa de alemão, cara. Intancável. Meu avô era italiano, meu! Ô, meu, vamos no Oktoberfest beber uma? My ancestor. Ele com aquele beição, e o nariz bem Pô, mas- negroide, falando assim, my ancestor. Ô, Hernani, você tá vendo aí, o Thomas não dá um fanboyzinho top, cara. Eu sei lá, cara. Esses Olha, já assuntos. começa o Cicipno aqui, mano. Só trazer o Hernani aqui. Porra, achei que eu ia virar mano, um meu comentário bom. entretenimento, meu entretenimento. Meu entretenimento é zoar os estados dos outros, mano. É muito bom, velho. Mas Não, então, mas vai São ser Paulo- sobre o Vale. O quê? O São Paulo, cara, 3 estados que não pode ser zoado. Paraná, São Paulo e Minas Gerais. São a trindade brasileira. Indiscutivelmente perfeitos. Tá bom, então. Tá, mas qual que é o tema? O tema vai ser o Vale que eu não consigo pronunciar. É o amaldiçoado. Isso aí mesmo. Vale do Anhangabaú. Mais precisamente, o rio Anhangabaú. Que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou trazer, a gente dividiu aqui em alguns pontos e comentários gerais, pra gente bater um papo, porque é difícil definir uma teoria crível. Então vai ser mais análise de alguns pontos muito interessantes sobre o Anhangabaú. Começando então pela a história do Vale. Tem a ver, lógico, com a fundação da Capitania de São Vicente em 1532, que se tem início com as capitanias hereditárias, e a colonização real do território ultramarino, né? O Brasil nesse caso. O ponto que começa de fato a habitação dos lados de cá se dá em 1554, mais precisamente em 25 de janeiro, quando os jesuítas inauguram o colégio que é dedicado a São Pedro. Só que a região que é escolhida, que vai ser a São Paulo, a grande capital, é definida pelos índios, eles que convidam e vão mostrando qual que é a melhor região para você levantar um assentamento. Por que alguns ouvintes devem falar, nossa, mas o cara que está sendo dominado vai fazer isso? Então, a essa altura já tinha uma porrada de mameluco, que são cruzamentos de português com indígenas. Então, Martim Afonso, por exemplo, o nosso fundador de São Paulo, era casado com uma indígena. Então, é por isso que existia essa proximidade entre os grupos. E o colégio jesuíta, ele vai ser levantado em uma região montiplana. Então, vai ser um monte que vai ter à sua volta 2 rios, o Anhangabaú e o Tamanduateí. E isso é importante porque facilita o cultivo e também o pastoreio, que vai ser a principal atividade dos jesuítas, que inclusive vai ser o primeiro momento que vão trazer uma cabeça de gado para cá. Vai ser a primeira fazenda e vai se tornar típica essa ação. Inclusive, minha cidade do Hernani aqui, São José dos Campos, nasce com uma fazenda jesuíta que o padre São José de Anchieta levanta, ensina índios guaianazes como que cuida do gado e ele vai embora e deixa pros nativos cuidarem mesmo.
Inclusive... Inclusive o Parque Burle Marx era uma fazenda. Sim. O Parque da Cidade, que é o... Isso. Ele foi de um tropeiro. Só que isso aí foi alguns séculos à frente. A princípio, se dá no Rio Comprido. E São José dos Campos e Jacareí era uma cidade só. É bem interessante esse momento de fundação, porque tem a ver com as guerras contra os franceses, porque os índios guaianazes que viviam aqui no Vale do Paraíba tinham fugido do litoral, porque os franceses haviam se aliado com a tribo dos Tamoios, e eles estavam tocando terror lá. Daí acabou desembocando aqui. Até então não era habitado por nenhum povo específico. Isso aí é... Enfim. Questões à parte, o que é interessante aqui nesse momento, e tem a ver com o episódio de hoje, é relacionado a essa colina, que as casas iam ficar no topo dela, e de um lado se tinha o Tamanduateí, que era uma região que tinha cheias periódicas, então você conseguia prever, você conseguia cultivar, a água era boa, e do outro lado se tinha um rio temido pelos nativos, que era o rio da nossa análise aqui hoje, e ele era amaldiçoado. Os índios acreditavam que aquela água ali não era potável e ela trazia doenças ao corpo e ao espírito. Então eles acreditavam que você não devia beber daquela água, e a lenda deles é que se você atravessasse aquele rio, você ia começar a ser perseguido por uma entidade, um espírito da natureza, né? Que era Anhangá. Anhangá era um deus, uma entidade, não sei exatamente como a gente pode definir aqui, mas é um espírito da natureza, que era um homem, mas ele podia também tomar a forma de um cervo branco. Na região existiam muitos cervos selvagens, mas não branco, que fique claro. Ele tinha os olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Aqui eu não sei se foi alguma influência pós-conversão, né? Porque não faz sentido. Ele é uma que daquelas tá lendas que é pensando. protetor da natureza. Ele protegia mata, rio, animal. O diferencial dele é que ele não só protegia, como ele era muito sádico. Então era a entidade mais temida pelos indígenas. E aí quando começou a ter o Anhangatu, que era a mistura do português de Portugal com o tupi, a tradução de Anhangá se tornou literalmente diabo. Então, Anhangabaú significa, na tradução literal, rio dos malefícios, mas a tradução com o sentido, com a conotação que eles queriam passar, é água da face do diabo. Então vocês já imaginam que não era uma região muito... Aí os paulistas olharam aquilo e pensaram, pô, lugar legal pra construir uma cidade. Ué, por que não? Tem que aproveitar, tá lá o rio, pô. Mas ali foi um ponto bastante largado. Você não tem basicamente nada na região. Até a virada do século XIX pro século XX. Então, você vai ter só em 1892, já tinha acontecido a independência, o Império acabou, teve a proclamação da República, aí eles desenvolveram a região. Fato importante é que no século XIX, principalmente na segunda metade do século, vai ter a ascensão do ciclo do café. E quem mais vai se aproveitar da alta do café vai ser os cafeicultores paulistas, mais precisamente do Vale do Paraíba, que vão transferir esse capital ganho para São Paulo capital. E aí se tem a construção do viaduto do chá, que está de pé até hoje, inclusive. Foi a primeira construção pública ali na região. E se tem, neste período, era conhecido como Belle Époque paulista, porque se tinha iniciado, os liberais tinham ascendido ao poder, eles eram bem afrancesados, então eles tinham diversos projetos em São Paulo e Rio de Janeiro de basicamente destruir toda
a arquitetura tradicional das capitais e reconstruir as cidades nos moldes parisienses. Então, em 1906, vai ter a canalização do rio Anhangabaú. Até hoje o rio está debaixo da terra. E se tem a construção do viaduto Santa Efigênia. Então, você tem 2 viadutos centrais ali. O viaduto Santa Efigênia vai ser em 1912. E aí se tem também o projeto de, aí sim, totalmente a francização da região, que foi concluído na década de 40, que foi transformar toda a região em um grande parque. Então era um lugar bem pouco residencial, com pouca indústria. Então era meio que um lugar só pra você dar um passeio com a sua namorada mesmo e ficar vendo as plantinhas, não sei o quê. Só que não deu certo na prática, porque ninguém ia lá e, sei lá, falhou o projeto, o que causou a reurbanização do local. Derrubaram tudo, cortaram com um monte de vias lá, o viaduto, essas coisas, o parque foi demolido e começou a dar ênfase no processo industrial. Então aquela região ali serviu para ligar São Paulo, basicamente, até 1980, que é quando você tem a reurbanização. Então eles vão deixar todas as avenidas importantes no subsolo. Inclusive deu errado isso, porque quando tinha época de chuva, o rio alagava, causava congestionamento. Deu tudo errado porque o rio era incontrolável debaixo da terra. Ferrava todos os viadutos. Mas eles tinham uma ideia na superfície de criar espaços de... Nunca tinham visto essa palavra aqui. Eu literalmente fiquei lendo TCC sobre o Vale do Anhangabaú. Mas chama pedestrianização. Nome difícil da moléstia. Mas eles iam recriar aquele parque que existia antes deles terem demolido. Então eles passam a fazer canteiros por todos os lados, colocar bastante árvore, arborizar a região. O problema é que não tinha muito quem apreciasse tudo isso, porque ninguém investia ali, comércio, turismo, nada. A iluminação ficava acima da copa das árvores, então o local ficava muito escuro, um negócio meio, sei lá, perigoso. E graças a isso, por ficar cada vez mais abandonado, mas ao mesmo tempo tava lá bonitinho, começou a atrair um tipo de gente, que a qual a gente vai... Eu vou quebrar o pau aqui, porque eu odeio, mas eu sei que o Hernani é hashtag time Charlie Brown Skate. Uhum. Porque sim, a região começou a atrair um monte de skatista, morador de rua, drogado, e começou a se tornar um ponto na década de 80 de tráfico de droga e violência generalizada. Então, aqui... Mas antes disso, a gente tem que comentar que lá foi lugar de crimes absurdos, né? 2 incêndios horrorosos, incluindo o da Joelma, que foi o mais chamativo. Ali teve o crime do Castelinho da Rua Apá. Pode pesquisar aí, Castelinho da Rua Apá, ouvinte. A gente vai falar aqui ainda. Ah, beleza. Então, foi erguido um castelo ali, aconteceu um crime bárbaro. Tem o caso do edifício Martinelli. É um lugar bizarro. É um lugar, assim, que é bizarro. Eu sei que eu tô pulando os assuntos aqui, mas as pessoas... por exemplo, eu trouxe um rapaz nesse programa de biqueiras na Boca do Crime. Ele falou que só de pisar no Anhangabaú ele já sente vontade de fumar e de beber. O número de usuários lá... lá é a terra da Cracolândia também. Tanto na Júlio Prestes quanto lá na Princesa Isabel. Então, quer dizer, ali tiveram, antes mesmo dos anos 80, ali já tiveram crimes horrorosos ali. Tem o caso do estupro que foi degolado o rapaz. Então, quer dizer, ali o negócio é forte mesmo, entendeu? Não sei explicar, cara. É bizarro mesmo. Eu consegui achar uns relatos muito estranhos. Fizeram umas entrevistas, principalmente com um morador de rua ali. Mas os moradores, no geral, falam que lá de noite você consegue... tipo guardinha, essas coisas que trabalham na noite mesmo, né?
vários relatam que escutam sussurros, lamentação, gritos, uns negócios assim. Bem lendas urbanas no momento. Mas um relato que eu achei estranho é que os mendigos, eles têm tipo um ritual que eles têm que dormir embaixo dos viadutos. Porque eles dizem que se você dormir debaixo de uma árvore lá dessas regiões mais arborizadas, tudo, você acorda cheio de arranhão e cheio de mordida. Isso aí é estranho, Que né, cara? bizarro. Isso aí é esquisitíssimo. E vale lembrar que quando levantaram os viadutos, a região ficou conhecida como... O apelido ali da região era Suicidório Municipal. Porque todo mundo começou a se suicidar naqueles viadutos ali. O Tá primeiro maluco. foi em 1914, cara. Assim que foi levantado o primeiro viaduto. E ainda foi um sírio maluco lá e ele disse que ele sobreviveu. Ele se jogou e sobreviveu, cara. Ele disse que ele sentiu que alguma coisa chamou ele, sabe? Ele não tinha justificativa pra se matar. Caralho. Ele simplesmente coringou, cara. Depois ele se arrependeu e não sabia explicar por que ele tinha feito aquilo. Porque ele era um sírio, trabalhava, tinha família e o caramba, e um dia ele simplesmente se jogou, cara. Ele chama Darerassani, o nome desse sírio aí. 1914, o primeiro caso. Mas, Tominhas, você quer pegar o primeiro caso assombrado aí dos crimes violentos? Então, tenho 5 crimes aqui que eu acho que são os mais icônicos do Vale. Em ordem cronológica, vamos falar com esse daqui de 1937, que é o que a gente já mencionou um pouquinho, que foi o do Castelinho da Rua Apá. Então, esse castelinho... Esse Pra castelinho quem já é não conhecido viu, por ser não viu. amaldiçoado, viu, o Gatático? Já é conhecido lá. Tanto é que eu conheci uma pessoa de lá que disse que É tem sério? gente que evita de passar. Tem gente que evita de passar ali na frente porque diz que escuta coisa. Pô, fala que sente coisa, Caralho, escuta mas coisa. isso tipo... Caraca, mas isso tipo por causa do crime que aconteceu ali ou tipo indiferente? Não sei, cara. Eu não conheci alguém de 1912 pra me contar se lá já era assustador naquela época, né, cara? Então, mas assim, em 1937, aconteceu um crime que existia uma família que morava nesse castelinho, uma família bem rica, né? Porque pra morar num castelo não é pouca gente. E essa família, ela era uma família de uma mãe solteira, quer dizer, não uma solteira, mas né, uma viúva, com 2 filhos de 40 anos e 45 anos e 43 anos. E essa família, ela era dona de um cinema chamado Broadway, que é, né, nome inspirado lá na Broadway dos Estados Unidos. Daí, esses 2 irmãos, o mais velho era chamado de Álvaro e o mais novo era chamado de Armando. O Armando, ele tinha rixas com o Álvaro por causa que os dois, eles tinham discordâncias sobre o cinema, o que fazer com ele. E o Armando, ele queria fechar o cinema e no lugar criar uma estação de patinação. E o Álvaro era contra, porque patinação era gay. Mentira, era por causa que o cinema já trazia uma renda estável, né? O que você vai querer, tipo, assim, derrubar tudo pra colocar uma patinação ali, tá ligado? Daí os dois tiveram uma briga, daí qual que é a versão oficial? Eles tiveram uma briga ali por causa dos negócios, daí os dois puxaram uma arma um no outro, daí o irmão mais velho, o irmão mais velho, ele puxou a arma primeiro, ele deu um tiro no Armando, daí deu mais 3 tiros na mãe dele, daí ele foi pro banheiro, deu um tiro na cabeça e se matou. E essa é a versão oficial. Porém, o caso, ele já é um caso macabro, né? Porque você não vai, tipo, matar o seu irmão, a sua mãe, por causa de um negócio assim. Mas ainda mais em 37, né, cara? Que é outra realidade. Mas também por causa que é muito misterioso esse caso, por causa que, primeiro, eles descobriram no Armando, que era o irmão mais novo, o irmão que haviam sido assassinado, né? Que havia sido assassinado pelo irmão mais velho. Eles encontraram resquícios de pólvora na mão dele. Então, o que dava a entender é que não havia sido um assassinato, por assim dizer, porque o Armando, se tinha resquícios de pólvora, significa que ele puxou o gatilho da arma.
Então, mas a coisa mais tenebrosa é que a mãe, ela morreu com 4 tiros. Algumas autópsias diziam que ela morria com 3 tiros, mas outras mais atualizadas falavam que ela morria com 4. E daí, alguns dos tiros, ou um dos tiros que matou a mãe, era de um calibre que era diferente de ambas as armas que os irmãos estavam usando. E daí, qual que era a hipótese, a teoria por trás desse caso? Então, o Álvaro, que era o irmão mais velho, ele tinha credores. Ele estava devendo dinheiro para uma galera que ninguém sabia o nome. E a teoria, né, que anda por aí, era que o Álvaro, ele não estava pagando, daí essa galera queria pegar o dinheiro de volta, daí eles encomendaram lá uma invasão na casa no Castelinho, eles reagiram, né, que eles estavam com a arma na mão, teve uma troca de tiro, o Álvaro morreu, o Armando morreu e a mãe foi morta pelos assassinos. Mas até hoje, cara, ninguém sabe direito o que aconteceu nesse caso, velho. Foi muito estranho. A versão oficial, ela não faz sentido. A teoria, né, da conspiração, ela, assim, deixa mais perguntas do que resposta, por assim dizer. E até hoje o Castelinho, ele é amaldiçoado, dizem, né? Dizem que tem voz e essas coisas, assim, tá ligado? Só não sei, tipo, os espíritos do Álvaro, do Armando e da mãe, ou se é, tipo, uma coisa que é mais, tipo, assim, indiferente sobre esse caso, velho. Bizarro. Muito bizarro. Tem algum comentário sobre o Castelinho aqui? Não, o Castelinho, ele... Acho que era interessante saber quem que se apossou, porque não sei se teve descendentes, né? Não, ele é do governo agora. Ele não teve descendentes e aí virou do governo do estado. Mas na resolução do caso mesmo, será que não passou pra mão de outra pessoa antes disso Não sei. O cara tem um Castelinho. Castelinho. Cara, pior que eu não... Eu imagino que ele seja daquela galera da elite de São Paulo na época que tinha juntado tanto dinheiro com o ciclo do café que era uma coisa comum eles levantarem palacetes em São Paulo. Inclusive, se você for lá pra Santa Efigênia? Esqueci, lá na linha amarela, lá em São Paulo. Tem uns bairros lá cabuloso dessa época. Você vai ver os casarões que eles levantavam que eles podiam. Eu sei lá se não era, né, aí essa elite já em decadência nos anos 30, dando algum, sei lá, tentando roubar os bens dessa família aí, sei lá, cara. Pode ser também o caso, né? Essas máfias da época, São Paulo era rei nisso. Mas... tinha máfia em São Paulo nessa época? É que era uma máfia dos baronatos. De coronel? Né? Não, coronel não, porque a cidade era muito grande. Mas a disputa entre essa aristocracia paulista era meio macabra nesse sentido. Tem até uma organização que chama A Bucha. Você já viu isso aí? Não sei se você conhece. Eu pesquisei, mano. Velho. Quando eu ia falar lá sobre naquele primeiro episódio da segunda temporada, mas acabei não falando sobre a Bucha, velho. É muito interessante a história dele, velho. Pra o ouvinte que não sabe, era tipo uma super maçonaria onde todos os presidentes da República do Café com Leite eram escolhidos dentro dessa organização. O cara que fez essa organização era um villager, literalmente Illuminati, sem ser o reptiliano das teorias da conspiração lá. A organização que existiu lá na França, os Illuminati, que tinham as ideias do universalismo, não sei o quê. Esse cara era um Illuminati real, veio pra cá, fundou essa sociedade secreta e ela era bem influente em São Paulo. Todo o baronato do café fazia parte e tem umas histórias bizarras, assim, de um dando picaretada na cabeça do outro, encomendando a morte do outro pra tomar o mercado, as terras lá, os bens dele. Sim. Então, pode... É porque, mano... Sim. É porque a bucha do Brasil, existe uma teoria lá do nosso menino Gustavo Kraft, que ele falou que o rapaz que fundou a Burschenschaft no Brasil, ele era um Illuminati, né, na França, que havia assassinado um oponente lá da maçonaria na Europa. Daí ele teria sido julgado em segredo,
tipo, não foi público nem nada o julgamento. Supostamente teria sido preso, mas daí ele teria ganhado uma nova identidade, foi pro Brasil, e daí fundou a Burschenschaft, porque eles não acreditam que esse cara que veio pro Brasil, ele era a identidade dele, tá ligado? Porque se a data de nascimento dele e os dados dele fossem, tipo, verídicos, isso significaria que ele teria 13 anos quando ele chegou no Brasil, e aos 13 anos, 14 anos, ele já conseguiria um emprego num porto e já seria fluente em latim e inglês, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum daí. Basic. Mas, Sendo esses Mas- caras aí, não duvido não. cara, mas... Mano, daí é macabro, mas mais macabro ainda é o próximo crime aqui. 1948, depois da Segunda Guerra Mundial aí já, você teve o crime do Poço. E só de falar o nome do crime do Poço já dá pra imaginar o que é, né, cara? Mas é um professor de química da USP que morava em uma casa. Eu falo esse detalhe porque essa casa ela vai ser protagonista depois. Daí ele morava com 2 irmãs e a sua mãe. Daí um dia, sem motivo aparente, ele fica falando pros vizinhos que as irmãs dele e a mãe morreram, assim, só de passagem, sabe? E os vizinhos começaram a desconfiar, porque, pô, o cara fala que a irmã dele, as irmãs dele e a mãe dele morreu, não teve nem funeral, nem nada. Daí ficou meio suspeito, chamaram a polícia foi lá investigar. Eles foram lá na universidade, perguntaram alguma coisa sobre esse professor, se ele estava agindo estranho. Daí a galera da universidade falou que ele estava pedindo, assim, né, e pesquisando sobre materiais altamente corrosivos que poderiam ser usados para se livrar de um corpo. Então, com isso, a polícia meio que já tinha uma ideia do que estava acontecendo. Eles foram lá na casa do professor e eles acharam um poço. Eles bateram na porta, perguntaram para ele lá o que era aquele poço e falaram para ele esperar ali. A casa dele estava cercada de policial e os policiais eles foram lá no poço e foram ver o que estava dentro. Daí o professor, ele pediu para ir no banheiro. Daí quando ele foi lá no banheiro, ele pegou uma arma e se matou. Daí depois eles foram ver o que estava no poço. No poço tinha os cadáveres da irmã e das irmãs e da mãe dele. E ele teria matado elas sem nenhum motivo aparente. Existia 2 teorias assim, que surgiu. A primeira delas era que ele teria matado as 3 mulheres por causa que elas não estavam aceitando uma namorada que ele tinha, ou então por causa que elas estavam doentes e ele não queria cuidar delas. Mas, assim, nenhum desses motivos faz sentido algum, tá ligado? Mas, então, nessa parte de retirar os corpos, aconteceu um negócio que eu nunca vi na minha vida, cara. Um dos bombeiros que estavam lá tirando um dos cadáveres, ele acabou tocando em um dos corpos sem o preparo necessário e ele acabou morrendo de um negócio que é chamado como, acho que, infecção cadavérica, que é quando você toca num cadáver e acaba infeccionando. Velho. Não. Eu também não, mano. Meu Deus. Então, foram em total 5 vítimas, 5 pessoas que morreram. As 3 mulheres, o assassino que se matou e mais o bombeiro que morreu com essa infecção de cadáver. E daí, cara, 1948, mano. Essa coisa de, tipo, você matar uma pessoa e, tipo, se livrar do corpo com um produto químico, velho. Tá que pariu. Tem um negócio que é esquisito também. Não é um caso, mas quando começou a ter habitações lá com mais densidade no século XX, a água tava deixando as pessoas doentes lá, porque tinha que usar, parte da cidade usava a afluente do outro rio, o Tamanduateí, e a população ali da região utilizava a água do Anhangabaú mesmo. E aí, depois de um tempo lá de pesquisa para entender, tinha gente até morrendo de infecção, complicação, essas coisas da água contaminada. Engraçado, né? Porque lá no século XVI, os índios não bebiam de jeito Thiago, nenhum. que foda! Mano, caraca. E aí,
a explicação oficial é que os frigoríficos da região matavam os animais e jogavam o sangue deles na afluente do rio. E aí acabava contaminando não sei o quê. Caralho. Mas, pô, você parar pra Mano, a pensar... própria natureza matando o caralho, velho. Ah, Isso é absurdo. Imagina, você tem o índio, que é o índio, ó. O rio que é o rio do diabo. Aí você fica matando bicho, jogando o sangue deles na água, cara. Isso aí é involuntariamente um ritual, ao meu ver, cara. Aí um monte de gente Mano, começa quase a como morrer, tipo- ficar fudida com isso Aham. aí. Caraca, mano. Mas, tipo, esses dois casos que eu falei até agora, mano, não teve motivo nenhum, assim, pro assassino, tá ligado? Muito estranho, cara, mas... É como se fosse, tipo, aquilo que você falou lá, tipo, o cara que do nada teve uma vontade, assim, de se jogar do lugar, daí agora esses caras têm que do nada ter uma vontade, assim, assassina. Estranho, velho. Eu não... que nem estavam... Tem algumas lendas, os pontos de lendas que tem lá na região é o prédio dos Correios, Teatro Municipal e os edifícios, né? Os edifícios amaldiçoados que o Thomas ainda vai contar a história deles. Mas na lenda original de Anhangá, que era esse demônio, é dito que quando você atravessava o rio, você virava uma presa em Anhangá ou Anhanguera. Também é outro nome para o mesmo espírito velho na tradução mais simplória. Mas você sentia que estava sendo observado a todo momento e tipo, a confirmação de que você era uma presa era você ouvir um assovio na floresta. E é interessante que naquela coisa dos relatos lá, os guardinha que trampa em parque, essas coisas, falam que essa sensação muito ruim de você ficar sendo observado a todo momento, sabe? Essa sensação de, sei lá, uma certa paranoia. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, porque o pessoal fala que de noite você fica ouvindo barulhos lá, sussurro, não sei o que. Será que, sei lá, tem uns assovios estranhos, um negócio assim? Porque cada vez mais eu tô mais convencido de que é realmente todas as entidades naturalistas que são descritas nas cartas do José de Anchieta existem de fato e são atuantes, cara. Nada tira da minha cabeça que Boitatá, Anhangá e tudo quanto é demônio que vive aqui realmente existe e qualquer um que mora na roça pode provar. Mas sei lá, né? Cara, a gente veio gravar um vlog lá só pra ver. Uma coisa que tem que ser falada é que eu sei que vocês já vão comentar, eu tô antecipando porque é um assunto muito interessante. Cara, aquilo ali parece que é um vórtice pra juntar tudo que não presta. Aquela Cracolândia, gente, aquilo não consegue terminar nunca. E onde eles vão, eles deixam aquele rastro de sujeira e imundície pra onde eles vão. Vocês acham que aquilo ali não é um ritual satânico? Eu gosto de uma teoria do que o Helios fala, que o ritual satânico não precisa ser vela acesa, chamando a entidade. Aquilo ali já é um ritual satânico de autodestruição, de sujeira, de podridão, quer dizer, se o seu corpo é um templo, então você está violando o seu templo, usando droga, se prostituindo, sem banho. Aquilo ali já é um ritual satânico. Onde eles vão, eles deixam aquele rastro de imundícia. Procura a imagem da Praça Princesa Isabel, depois que eles saíram, eles deixaram aquele rastro de sujeira, aquela imundícia onde eles vão. Você acha que aquilo ali não é demônio, não é capeta, ô Thiago? Eu acho que é isso, cara. Sei lá, cara. Cara, tem uma coisa que eu tava estudando na primeira temporada que eu queria ter feito um episódio, que era sobre os maias. Que, né, tem toda a teoria da conspiração em torno deles. Mas a fundação deles é bem interessante. É dito que uma entidade suspirou no ouvido do fundador para que ele subisse o continente até a América Central e fundasse lá, né? E várias vezes você vai ver em várias tradições nativas diferentes essa coisa de que entidades suspiravam coisas, lhe davam tentações ou então lhe sugestionavam no geral, né? E aí o cara ia lá e falava, é Deus, vamos lá. Só que o que é engraçado, sempre que tem essas sugestões,
ou um impulso que você não sabe explicar o porquê que você fez aquilo, como que acaba isso aí? No caso dos Incas, dos Maias, pô, os caras criavam templos para cultivar, para adorar essas divindades e sacrificavam gente lá, pô, arranca coração e o caramba. No caso, a gente tá falando das Cracolândias aí e tudo mais, eu acredito nisso também, cara. E eu acho que essas entidades já sempre habitaram esses cantos de cá e elas dão sugestões, elas vão suspirando coisas, porque a atmosfera desse lugar é muito esquisita, cara. Você vai pra São Paulo, São Paulo eu acho que já tá amaldiçoado no geral. Você chega lá e fala, pelo amor de Deus, lugarzinho desgraçado. Mas em Cracolândia especificamente, você passa perto, essas coisas assim, a atmosfera do lugar é muito diferente, cara. E a gente até comentou no episódio com o Helios de que quando o cara ele tá drogado, tá fazendo uso de substâncias, tem essa coisa de que não parece o cara. Tipo uma incorporação. E quando a gente vai ver umas religiões brasileiras que tentam emular um certo xamanismo, tipo, vamos girar lá na roda de Umbanda, eu vou pegar aqui o espírito e não sei o quê. Pô, ele diz que, né, uma entidade toma conta do corpo. Pô, eu já vi uma vez um padre dizendo que o Brasil tem uma dificuldade muito complicada, porque é uma terra que por muitos séculos o povo ficava fazendo ritual aqui. Então você amaldiçoa a terra de fato. Você atrai essas entidades pra cá. Agora, o Anhangabaú, até os indígenas tinham medo disso aí. Era o espírito mais sádico nas palavras dele. Que matava com mais violência. Aí você vê que quando a gente perde esse medo, a gente começa a acreditar, para de acreditar no espiritual, não sei o quê. A gente começa a habitar ali a região. Olha a história do desenvolvimento da região. Nada dá certo, nenhum comércio quer ir pra lá. Você tenta iluminar, a própria natureza impede a iluminação. O povo, um dos problemas central ali da urbanização e de fazer a manutenção do lugar, é que eles faziam jardins, assim, no centro, para você ir passando entre eles. Mas atrapalhava o caminho. Se você quiser cortar ali correndo, você tinha que ficar desviando disso. Só que a própria população, naturalmente, começou a cortar caminho, passar por cima e estragar tudo os jardins. Deixava tudo fudido, tudo feio. Nada que se tentava fazer dali dava certo, cara. A única coisa que se atraiu nos projetos de urbanização, de habitação, era nego com predisposição a matar e se drogar. Pô, nada dá certo, você só atrai essas coisas. Eu acho que essas sugestões ainda continuam, cara. Porque é o comportamento do ser humano ali, cara. Ele não permite que nada dê certo. Ou ele vai pra esses comportamentos violentos, ou então o sujeito médio é incapaz, por exemplo, de respeitar um jardinzinho, cara. Começa a pisotear tudo, estragar tudo mesmo, foda-se. Ninguém quer investir lá, ninguém quer viver lá, pô. Muito estranho, né, cara? Concordo. Cara, eu nem tenho opinião pra dizer, cara, mas é estranho, velho. Foi pra ter que me repetir, mas Mas, enfim, acho que dá pra falar do terceiro caso, que é do edifício Martinelli. Os próximos 3 casos aqui vão ser sobre edifícios. Edifício Martinelli, o edifício Andraus e o edifício Joelma. O Martinelli, ele foi construído por um italiano lá em São Paulo, né, no Vale. Ele queria que esse prédio ele fosse meio que um prédio característico de São Paulo. Ele queria que fosse o prédio, assim, como se fosse a Torre Eiffel de São Paulo, tá ligado? O World Trade Center de São Paulo, sabe? Pra invejar todo mundo que era barão de café, assim, e tudo. E criar realmente uma atração, não só turística, né? Mas uma atração realmente pra morar ali, porque ele queria fazer um edifício, assim, residencial ali mesmo, né? E daí, no final dos anos 30, ele conseguiu terminar o edifício, porém, ele
não tinha muitos residentes por causa que as pessoas, elas tinham um mau pressentimento sobre a construção, porque eles achavam que era grande demais e que ia cair a qualquer momento. Então, o próprio Martinelli, ele foi lá e começou a morar no edifício dele, lá no topo. E daí, porém, logo depois você teve a Bolsa de Valores, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão, 1930, e o Martinelli, ele acabou entrando em falência, e ele teve que vender, não vender, né, mas ceder, né, nesse processo de falência, o edifício Martinelli para o governo o governo italiano do nosso queixo quadrado favorito lá da Itália. Só que daí, depois da Segunda Guerra Mundial, os bens do governo italiano foram confiscados pelo governo brasileiro, e daí o edifício Martinelli foi leiloado. Porém, depois de leiloado, ele não ficou desocupado. Ninguém queria morar lá. Os donos do local não iam lá, deixavam vazio o edifício. E esse edifício acabou se tornando uma favela vertical. Então, as galera entraram lá, percebiam que estava desocupado, entraram no edifício, que era um edifício bem chique, inclusive, tá ligado? Tinha vários elevadores, era uma arquitetura, assim, bem da época, sabe? Bem vitoriana mesmo, sabe? Muito bonito. Daí a galera ocupou lá, começaram a fazer uma ocupação irregular, casas irregulares, e aquele prédio virou como como que eu posso dizer? Um prédio comercial do crime, sabe? Existia gente, tudo que era gente mal morava lá. Traficante morava lá, serial killer morava lá, lá tinha clínica clandestina de aborto. E daí, o elevador era um lixão. Você abria o elevador, chamava o elevador, tacava o lixo lá e mandava de volta para baixo. E vários andares, 4 andares do prédio, era só lixão. As pessoas tacavam tudo que era lixo lá. E também o próprio sistema de ventilação era usado como lixo, cara. Então, assim, você usar o elevador como lixo e os 4 andares do prédio como lixo já era porquice. Agora, o sistema de ventilação, mano, todo mundo do prédio agora tava respirando aquele ar podre. E quando eu digo lixo, eu tô falando tudo. Tipo, era animal morto, era feto morto, era, assim, até corpos, a gente vai ver depois. Então, cara, negócio absurdo ali que ocorria nesse edifício. Foi de um dos edifícios mais prestigiosos da cidade. Inclusive, ele foi por 15 anos ou 35 anos, acho que 15 anos, ele foi por 15 anos o maior prédio de São Paulo por tamanho, sabe? E agora era uma favela vertical. Daí, na década de 60, o governo, não sei se foi o governo de São Paulo, o governo estadual ou federal, enfim, eles foram lá e eles tomaram o controle do edifício Martinelli, tomaram a posse, e daí eles foram lá com o exército e tudo pra retomar, expulsar todo mundo e tomar aquele edifício finalmente. Daí, quando eles entraram no edifício, eles começaram a ver realmente o que ocorria lá dentro, cara. Era tipo, lixo pra tudo que é lado, 4 andares de lixo, elevador era lixão, ventilação tinha lixo e tudo. Mas o mais macabro que descobriram foi o tal do assassino meia-noite, que foi duas pessoas que morreram nesse edifício. Um deles foi um jovem estrangulado e estuprado, que teve o seu corpo jogado no elevador desse edifício, junto com o resto do lixo. Então as pessoas abriam o elevador, viam um cadáver, não pensavam nada e tacavam o lixo junto lá, tá ligado? E daí também tinha outra pessoa que morreu, dessa vez uma mulher, que tinha marcas de tortura e de, né, a palavra que vai ter que censurar depois da edição. Mas, enfim. E daí, esse assassino meia-noite, não existe muita fonte sobre ele, além do nome, mas, assim, pelo que eu vi, nem descobriram, assim, quem que foi a pessoa que matou essas pessoas, tá ligado? Porque realmente era um prédio da irregularidade, sabe? O que acontecia ali, ninguém via, ninguém escutava, era o prédio do inferno ali dentro mesmo, tá ligado? E hoje em dia eu não sei o que é desse prédio, não sei se é atração turística, não sei se é residencial, não sei quem que vai querer morar num prédio com essa história aí, né? Mas até hoje? sim, de pé até hoje.
Caraca, eu achei que ele tinha tombado, sei lá, porque, pô, sem manutenção, os caras usando de lixão. A estrutura do negócio, cara, porra, realmente é amaldiçoado Cara, o negócio. Ah. Mano, mas pior que isso me lembra um caso que teve em São Paulo. Não foi no Vale, eu acho que não foi, e eu não me lembro do nome do prédio, mas acho que vocês podem até se lembrar que apareceu tipo, em tudo que era televisão na época. Que era tipo de um prédio lá em São Paulo que havia sido ocupado pelo MST, que, né, irregularmente e tudo. Daí, o que que acontecia? O MST, eles chegavam lá e eles tomavam os cômodos. Daí, eles alugavam os cômodos, tá ligado? Tipo, não era que eles estavam lá pra habitar, que eles não tinham casa, sem teto, não tinha lugar pra ir, eles vão lá e ficavam de graça. Não, eles pegavam os apartamentos e eles alugavam vários, assim, pra ter uma fonte de renda. E daí tinha um monte de gente lá do MST morando lá, negócio irregular, tudo. Eles usavam o elevador como lixão também. E chegou uma hora, mano, que teve alguma crise, assim, tipo, no prédio. E o prédio desabou, cara. Tipo, não sei que ano que foi, acho que foi, tipo, 2020 ainda, eu acho, 2019, tá ligado? Daí, tipo, tinha, assim, por toda a televisão, tipo, imagem do prédio desabando, assim, tipo, de cima pra baixo, caindo como pedra, tá ligado? Mano, bagulho muito macabro. Só, não foi no Vale, mas é um caso bem parecido com o do Martinelli, só que acho que até mais trágico, né? Porque todo mundo que tava dentro do prédio chegou a morrer mesmo. Eu lembro desse caso, eu não sei, porque assim, quem não é de São Paulo capital, São Paulo é tudo prédio. E pra lá, pra cá, tanto faz, é a mesma coisa. Mas eu só lembro que eu achei bizarro é que o nosso mamãe Ucrânia tinha aproveitado na época pra, pô, bom momento, vou começar a visitar esses prédios invadidos aí e vou fazer vídeos para o YouTube. O cara literalmente aproveitou o timing da tragédia pra farmar view, cara. Muito bom. Mas Mano. Mano, esse cara, ele literalmente aproveitou da guerra da Ucrânia pra pegar mulher. Se ele aproveitar de uma tragédia pra ganhar visualização, tá no padrão, tá ligado? esperava que ele fosse mais patriota, se compadecesse com as nossas dores. Mas os outros qual que é o próximo edifício aí? O próximo edifício é o Andraus. Então, o Andraus, ele foi. Ele era um edifício que não tem uma história assim tão interessante quanto o Martinelli, assim, em questão de origem, né? Mas ele era um edifício que é um prédio comercial, né? Várias empresas estavam lá se estabelecendo. E daí, um dia, em 1972, você teve um curto-circuito na seção da empresa Casas Pirani. Esse curto-circuito que aconteceu por causa das propagandas que estava lá, acabou rapidamente tomando o prédio inteiro, começando, acho que foi não lembro qual andar que foi, mas foi um dos primeiros lá, o da Casas Pirani. Esse incêndio no edifício Andraus, causado por um curto-circuito, ele tomou o prédio muito rápido e ele acabou deixando 16 pessoas mortas, algumas por causa do incêndio mesmo, carbonizadas, e outras por causa que elas se jogavam do prédio que estava em fogo. Daí, mano, isso é algo muito parecido com o que aconteceu lá no 11 de setembro, e muita gente não entende, tipo, meu Deus, por que as pessoas se jogam do prédio em fogo, como assim? Mas, mano, assim, é por causa que a pessoa, ela tá, tipo, no meio do fogo, ela tá queimando, o corpo dela tá uma temperatura enorme, ela quer fazer de tudo para sair daquele calor. Pular de uma janela não é inteligente, mas assim, no desespero, assim, quando você já tá naquela situação, assim, de, sabe, irracional, assim, tá ligado? A pessoa se pula, assim, sei lá, cara, mas, enfim. Esse caso, ele foi uma tragédia, mas não uma tragédia tão grande quanto o que vai acontecer depois. E daí, 16 pessoas morreram, a vasta maioria, porém, conseguiu escapar graças aos bombeiros e aos helicópteros. E no fim, o dono da Casas Pirani, o Nelson Casarini, ele acabou sendo preso. Porém, o que aconteceu, né? O caso mais famoso de incêndio em São Paulo aconteceu 2 anos depois do edifício Andraus, que foi o caso do edifício Joelma. Então, vocês se lembram lá daquele crime do Poço?
O do professor da USP que matou a família e tudo. Então, a casa desse professor, ela foi derrubada. E daí, em cima dessa casa que teve o assassinato, eles construíram o edifício Joelma. Caraca. Cara, e daí, então, qual que é a história do edifício Joelma? No 12º andar, você teve um curto-circuito, de novo, que nem o edifício Andraus. Daí, no 12º andar, ele era justamente um andar que tinha várias coisas inflamáveis. Você tinha, tipo, tecido, cortina, bastante dessas coisas. Então, quando tomou o 12º andar, tomou muito rápido e ia subindo o fogo muito, muito, muito rápido. Muitas pessoas, assim, que já estavam nos incêndios próximos, nem sabiam se estava tendo incêndio, já estavam morrendo. E daí, é aquilo no incêndio. Começa o incêndio, todo mundo fica naquele desespero, não sabe o que está acontecendo, acha que é brincadeira, tá ligado? Daí, ele chegou muito rápido pros outros andares. E daí, lembrando que o edifício Joelma era muito grande, ele ia subindo, subindo, subindo. E daí, muitas pessoas que achavam que estava tendo incêndio, né, desesperadas, elas foram pro elevador e colocaram para ir para baixo, né, para ir para saída. Porém, você não deve usar um elevador no incêndio. E daí, o que aconteceu? O elevador no incêndio, ele pifou, ele teve as suas cordas, assim, raspadas, né? E todas as 13 pessoas que estavam dentro do elevador, elas foram mortas carbonizadas. E quando eu digo carbonizadas, eu digo, tipo, trazidas à poeira, sabe? Não restou nada das 13 pessoas, tá ligado? Daí é como se, tipo... enfim, cara, depois. Daí você teve as chamas se espalhando, muita gente estava pulando do prédio para escapar do calor. Algumas pessoas chegaram lá no último andar, daí você tinha um monte de gente lá embaixo, né, do prédio, assistindo tudo aquilo. As pessoas estavam fazendo, tipo, cartazes, assim, apontadas para cima para as pessoas verem. Não pule, né, para as pessoas que estavam querendo pular do prédio. E algumas conseguiram chegar lá no topo, elas conseguiram ser resgatadas pelos bombeiros, mas uma grande, se não a maior parte das pessoas do edifício Joelma, elas acabaram morrendo carbonizadas, com um total de 187 pessoas morrendo no incêndio. E as únicas pessoas, assim, a maioria das pessoas que realmente conseguiram sobreviver, sobreviveram por causa que elas estavam abaixo do 12º andar, do 11º e para baixo, né? Daí, acho que das vítimas do edifício Joelma, a mais famosa é a Volkmar, que teve até um filme sobre, né? Essa mulher, ela era espírita, e daí ela acabou morrendo nesse incêndio. E daí o irmão dela, o Álvaro, acabou identificando o corpo dela. Ele não quis contar pra mãe, né, que era uma família espírita, porque ele queria acreditar que ela ainda estava viva, né, pra ter aquela esperança. Mas daí a mãe, ela fez uma sessão espírita com o Chico Buarque. Não, Chico Olha, Buarque Chico não. Buarque, cara. Puta Chico- merda, Chico- cara. Ó o Chaves explicando a matéria pro professor Girafales. Não, Chicago, mano. Não. Ela foi... Puta merda, cara. Quebrou o clima Essa aí. completamente. Isso aí. Quebrou o clima Ela completamente. foi lá, uma sessão com ele, cantou umas músicas pra ela superou a morte. Então, como o Chico Xavier, tá? Chico Xavier. Nossa, cara. Até a sessão espírita com o Chico Xavier, ele falou lá que daí foi revelado nessa sessão espírita lá, o Chico Xavier, ele conseguiu escrever uma carta pela Volkmar. Daí essa carta é muito longa, essa carta possui 5 vezes a assinatura da Volkmar, para verificar que é ela mesma que estaria escrevendo essa carta. E essa carta é pública, vocês podem pesquisar, tudo para ver, né? Bem longa até. E daí, com base nessa carta, foi feito um filme sobre Edifício Joelma. Edifício Joelma, o nome do filme é Edifício Joelma, 22º andar. Que 22º andar era se eu não me engano, o andar que tava a Volkmar
quando o acidente aconteceu. Daí esse filme foi o primeiro filme espírita do Brasil e do mundo, eu acho, né? Por causa que, né, todo mundo, assim, os atores, os diretores, assim, boa parte era espírita mesmo. Daí, durante as gravações do filme... Desculpa. Durante as gravações, você tava tendo lá a gravação da cena onde a Volkmar e as suas amigas, elas estavam morrendo. Daí um fotógrafo, ele foi lá tirar a foto da cena, e quando ele tirou a foto, apareceu uma figura, 2 figuras. Apareceu do lado de uma menina, a figura assim, bem alta, assim, de uma pessoa que parecia tipo com olhos, e uma boca e nariz e tudo. E daí outra figura que parecia uma criança perto do vestido de uma das meninas também. Daí, isso daí foi, assim, acho que das fotografias, a única, assim, fotografia... Assim, das fotografias fantasmagóricas que existem no Brasil, acho que essa é a mais famosa, assim, de fantasmas aparecendo na foto, sabe? Assim, eu pessoalmente vi, não achei muita coisa, mas talvez vocês achem macabro, assim. Não sei se vocês já viram essa foto e sabem o que eu tô falando. Cara, Não, ainda não vi. tirando a parte do Chico Buarque, isso aí foi intancável. Mas, sobre o edifício Joelma e o Vale do Anhangabaú, tem um livro, se chama Lugares Amaldiçoados, Demonologia. Eu usei algumas partes aqui que ele cita a região. E ele traz algumas informações interessantes. Ele diz que o edifício Joelma, antes do ocorrido, já tinham casos misteriosos, vamos dizer assim. Era comum ali alguns vidros estourarem sem explicação nenhuma nos andares mais altos. Então simplesmente você tava lá, o vidro estilhaçava e não tinha, sei lá, um passarinho que bateu nele, alguém muito alto para alguém tacar uma pedra. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo ali. E do século XIX até o século XX, até ali a metade, mais ou menos anos 70, esse livro aqui, Lugares Amaldiçoados, ele diz que se tinha uma, vamos dizer assim, uma tradição, uma lenda popular assim, mas todo mundo atestava, dizia que era, jurava que era verdade, que quando acontecia alguma tragédia na região, naquele lugar específico, abre aspas aqui, um espectro ficava ali, ligado ao falecido. Não posso dizer que seja a alma do falecido, porque esta, segundo a Bíblia, deve ir para o seu destino eterno. Mas ela deixa ali registro seu último instante na Terra e uma energia ligada ao seu estado emocional na hora da morte. Então, sei lá, cara. E um negócio que me chamou a atenção também é o tipo de situação que passou a acontecer no edifício Martinelli. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas é bem comum, a gente tem esses casos mais nos Estados Unidos, mas não é muito longe da realidade brasileira, que em toda clínica de aborto existe coligado a ela antessalas ritualísticas. Então, não sei, se existiam clínicas, né? Clínicas, com certeza eram assim, um lugar que eles jogavam lixo pelo elevador. Se existia esse tipo de instalação ali no edifício Martinelli, não é difícil imaginar que mais coisas além do assassinato se passavam ali com o bebê, né? Sei lá, cara. Daí você começa a pegar um monte de crime violento. Uma coisa sempre vai levando a outra, né, cara? É o que a gente volta a falar. É como se as pessoas fossem sugestionadas a certos comportamentos nessas circunstâncias, né? E no caso do Joelma, além da conexão com o caso do Poço, sei lá, com o Chico Buarque. Com o Chico Buarque. Me parece que o ponto central ali foi as mortes violentas, né? Nenhuma morte foi rápida ali. Eu acho que a pior forma de você morrer é queimado, né, cara? E você vai agonizar
até o último segundo, a ponto de você achar que se jogar do prédio é melhor do que você ficar ali cozinhando, cara. Então imagina o nível de desespero que você é submetido nesse caso. Imagina no caso do elevador, então. As pessoas foram incineradas. Então, Caralho, mano. Mano, elas foram incineradas e viraram pó em questão de, assim, segundos, tá ligado? Tipo, até pras outras vítimas, eles conseguiram identificar, sabe? Mas, tipo assim, para essas 13 vítimas do elevador, não teve como, velho. Era só pó. Tipo, não tem como você chegar pra uma família assim, chegar, olha, esse aqui é o seu parente, e mostra, tipo, pimenta preta, tá ligado? Não. Mas mano, não pagaram aquele... o serviço funerário, pelo menos. Puta que pariu, cara. Ai. Ai, cara. Mas enfim, daí, mano, essas 13 pessoas, né? Existe um cara lá, que ele, no edifício Joelma, que ele fez tipo um cemitério, assim, pras vítimas, tá ligado? Daí ele fez, tipo, lá, tipo, uma lápide pras 13 pessoas que morreram juntos no elevador, né? E 13 é um número amaldiçoado, assim, das artes, tudo isso, assim, toda essa simbologia, né? Eu podia fazer uma piada sobre assuntos contemporâneos políticos, mas não vou. Mas... É 22, já ouvi. Mas daí o cara, assim, eu esqueci o nome, assim, tipo, de pessoa que trabalha em cemitério. Mas esse cara, Coveiro? ele diz que quando... Hã? Coveiro? Você tá se referindo Coveiro? aos olheiros acho que que é fica lá? coveiro. Não, acho que é coveiro mesmo. Daí, esse coveiro, ele vai lá, ele diz que ele escuta vozes naquele cemitério das pessoas que morreram no edifício Joelma, porém, assim, meio que as vozes, a sensação, assim, mais tenebrosa que ele sente, assim, tipo, como se fosse a energia negativa mais maligna, não maligna, assim, porém mais forte, assim, é das 13 vítimas, assim. Porque existe toda aquela questão, assim, que, tipo, porque, assim, por que a gente coloca, tipo, o corpo, assim, num caixão, e, tipo, debaixo da terra e tudo, né? É por causa daquele simbolismo de deixar ela descansar, né? Porém, tipo, imagina, tipo, se a gente bota uma pessoa, assim, debaixo da terra pra ela descansar, então, 13 pessoas morrendo juntas, meio que se tornando um único organismo, assim, tipo, de poeira, tá ligado? Isso tipo, aí o é que culpa isso do vira? coveiro. O maluco tá... Minuto de fama aqui, foda-se. É o mais famoso. Ai, eu tenho mais medo desse fantasma aí. Os outros, foda-se. O Gordão Foguete devia cancelar esse cara aí, mano, esse coveiro. Devia chegar lá, pedir pro coveiro comprovação científica, ele ia deixar o coveiro assim, sem palavras, ele ia, assim, sair pro horizonte um foguete, assim, tá ligado? É, que os outros não importam, Eu então amo a galera chegava lá, o repórter. Você acha que você tem medo do corpo desses 13 famosos aí? Ai, é claro, eles são especiais. Mas, Hernani, qual que é a sua conclusão sobre os casos no geral, mas com ênfase no Martinelli e no Joelma? Minha conclusão é que realmente tinha alguma coisa ruim ali, tem alguma coisa ruim. Acredito que isso é um vórtice para acumular, para juntar tudo que é de coisa ruim, presença ruim, pessoas ruins. Acredito que é um lugar que tem alguma maldição, sim. E eu entendo que para quem tem é aquela história, quem tem o psicológico fraco ali tá facilmente suscetível à sugestão. E eu acredito que o poder daquilo ali é dar sugestões ruins para as pessoas. Mas Cara, o que eu acho louco do Joelma é que a causa do incêndio foi um curto-circuito, tá ligado? Tipo, negócio mó aleatório. O do edifício Andraus também foi um curto-circuito. E, mano, tipo, sei lá, cara, é tipo muito aleatório. Tipo, curto-circuito não é um negócio assim que é diretamente, assim, tipo, é aleatório, sabe? Sabe o que eu quero dizer, né? Sobre o Anhangabaú, eu ainda acredito que os nativos estavam certos aqui desde o começo. E os jesuítas estavam mais certo ainda em continuar a tradição e só atualizar o nome. É tudo demônio, fica longe dali. E, sei lá, o esquema pra salvar aquele lugar ali é chamar uma renca de padre exorcista pra ver se dá certo.
Mas mesmo assim, cara, entidade poderosa. Tá passando séculos ali. Mas aqui, fugindo um pouco do tópico, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu tenho umas histórias meio cabeludas. E aproveitando que o Hernani ama nossa São José, você já teve alguma experiência estranha no famigerado Parque Vicentina Aranha? Não, eu já fui muito lá. Eu me sinto esquisito. Já levei uma pessoa lá que era metida espiritualista, falou que sentiu umas coisas ruins lá. Já ouvi boato de gente que sentiu coisa pesada lá, mas nunca vi nada de estranho. Você já viu alguma coisa estranha lá? Ah, uma vez eu me caguei nas calças um pouquinho. Como é que foi? É que quando eu tinha 12 anos, sexta série, minha mãe começou a trabalhar no Carrefour, então ela entrava naquele negócio de sindicato do comércio. Aí eu ganhei a carteirinha do Sesc, que é pra quem não é aqui de São Paulo, eu não sei como explicar, mas é um centro com várias atividades pra você fazer lá. Tem piscina, tem quadra de futebol, tem computador se você quiser usar a internet, tem um monte de coisa pra você fazer. Então, eu ia com outros 2 amigos meus, só que eu morava mais ou menos uns 30, 40 minutos de distância a pé de lá. Então eu tinha que passar na frente desse parque. E pro ouvinte que não é daqui, este parque foi um sanatório. Era isso mesmo, é sanatório que fala, né? E depois começaram a mandar o povo com pneumonia pra lá. Morreu gente pra caralho. Então, aqui tinha um clima, um ambiente bom pra tratar pneumonia. E aí virou essa área de tratamento, ficou muito famoso. Só que por isso muita gente morreu lá. Então é por isso que tem essa fama de mal assombrado. Mas o que aconteceu, quando eu tinha 12 anos, é que a gente tava voltando. Era umas 7 da noite, porque a gente tava até voltando mais tarde. E eu não sei se vocês têm isso quando vocês eram pivete, de ficar provocando os outros na rua. Você vê lá no careca, cabeça pelada, não sei o quê. E sai Nunca fiz correndo. isso não, Eu nunca fiz isso, caralho, mano. Sei Pô, lá. vocês são mó cuzão aí em São Paulo, velho. Caralho, velho. Pô, era uma coisa que a gente fazia, tipo, a gente tava andando de boa, aí um inventava de fazer graça, xingava alguém, aí você tinha que dar no pé, sabe? Não acho que alguém fosse fazer alguma coisa, mas na hora, cara, você toma um sustão, cara, você não sabe a reação da pessoa, então você sai correndo no embalo, porque o cara que tomou a graça de xingar a pessoa já tá lá na PQP já, né? Na entrada desse parque, tem aqueles aparelhos pra você fazer exercício. Você barra ali, essas coisas, aqueles aparelhos de velho, né? E aí tinha um senhorzinho pro lado de dentro, só que o portão pra você entrar fica pro lado. Então você tem que, vamos supor que você vai sair de dentro ali do parque, você tem que sair dos aparelhos, passar pela portaria e ir pra rua. No caso, a gente já tava do lado da rua. Aí meu amigo, não lembro o que ele falou, cara, mas tinha um velho bem velhinho, calvão assim. Ele tava fazendo exercício ali. Aí ele falou alguma coisa, que eu não me recordo o que é, e deu corre. Aí a gente correu também, porque ele falou, puta. Mas era algo muito engraçado, porque a gente deu risada, cascou o bico. E aí a gente tinha que passar, literalmente atravessando a rua desse parque, a gente tinha que passar por uma viela, que eu acho que até hoje ali não tem iluminação nenhuma. Tem uma droga 15 ali, não sei se você sabe onde que é, né? Aquela vielinha escura pra boné, cara. E a gente deu um corre. Era um velhinho que mal aguentava dar 2 passos, sabe? Aquele velhinho corcunda já dá uma andadinha já bem... Fudidinho. As pernas já estão até meio abertinhas assim da idade. Cara, e escuro pra cacete. A gente, depois que acabou o dash, acabou o fôlego, a gente tava... Cara, a gente tava dando risada, conversando. Cara, quando a gente olha pra trás, cara, o velho tava, tipo, colado na gente, mas, tipo, muito perto. E esse velho, ele não tava como quem tivesse corrido, sabe? Ele tava andando daquele jeito velhão dele, assim, com as pernas meio abertas e vindo na nossa direção. E aí eu já não sei se é coisa da minha cabeça ou se... o que era, mas eu jurava que eu via esse velho meio brilhando ali no escuro, porque não tinha um poste de luz ali, da cara. CIA. Da CIA. Ah, Mas, cara, é um negócio que eu não tenho explicação nenhuma pra esse velho, porque, pô, tava em 4 negros ali, todo mundo viu aquilo ali,
E não é que o velho saiu correndo, sabe? Parecia que o velho teleportou pra lá. Quando a gente virou, ele já tava ali. E aí? Cara, não, a gente deu outro corre. Aí eu só parei quando eu cheguei em casa, cara. Cara, a gente se separou tudo porque a gente cagou na calça, cara. Esse dia, tenho certeza que todo mundo chegou freado. Porque ninguém parou nem pra olhar pra trás de novo. Eu só cheguei em casa e já fui falar com a minha avó, que era a pior pessoa que tinha pra falar. Porque minha avó era esquizofrênica e ela falava que via... Tem várias histórias dela falando que ela via coisas estranhas, né? Aí ela já começou a falar, porque a mãe dela trabalhou na época que era sanatório ali. Ela já começou a falar uma história muito pior. Aí que eu caguei na calça mesmo. Mas, porra, esse dia eu acho que foi a experiência mais assustadora que eu tive, cara. Porque não foi um negócio individual, sabe? Não tinha uma explicação pra isso. Aí... Mas... Macabro. Esse dia aí... Sei lá, mano. Vai que o velho sabia um atalho e ele pregou uma peça em vocês. Cara, mas era uma linha reta, não tinha atalho, entendeu? Ele pegou um atalho na linha reta. Cara, impossível aquilo ali, cara. Foi muito esquisito. E a região ali, por essa fama, é cheia das histórias, né? Mas no geral, você nunca presenciou nada bizarro, né? Não. Coisa mais louca que eu vi lá foi um show do Arnaldo Antunes. Mas não foi nada. Foi sobrenatural. Não, mas na sua vida mesmo, nunca aconteceu nada? Já tive uma experiência natural, mas não foi no Vicentino Aranha. E eu quero lançar um desafio pra você. Quero lançar um desafio brabo pra você. Vamos tornar o Minecraft um jogo para os normies jogarem. Eu desafio você, Thiago. Ó, o desafio. Publicamente. A você entrar em contato com o grupo Resgatando São José. Lá tem o dono, que é o Edu, que ele trabalha com isso, com essas histórias. E o Edu provavelmente vai conhecer outras pessoas também e gravar um só de histórias sobrenaturais de São José, porque tem várias. Tem a história aquela história que é épica lá de que na época, no dia da festa do trabalhador, não pode ninguém sair de casa, porque tem a lista. Tem a história lá do Vicente Aranha, tem a história da mulher que foi abandonada no casamento. Eu desafio você trazer uma história do Minecraft para os normies ouvirem. Aí você faz um programa bem normezinho, viu? Sem usar esses termos aí de base, esses delírios. E faz um programa só das histórias de São José para lançar pro povo da cidade conhecer as historinhas do Minecraft. Você aceita esse desafio? Eu aceito, mas eu não sei se eu chamaria pra historinhas do Minecraft, não. Imagina explicar isso pro cara, mano. Ô, você gostaria de participar do meu quadro chama Historinhas do Minecraft? Mano, mas como que explica pro cara? Até explicar, tem um termo que chama no Minecraft. Pô, pior pra que disfarçar. Eu já dei uma entrevista pra ele já, cara, das minhas jorjadas. Acho que foi em 2018, eu ficava com esse negócio de fazer discurso em palanque de carro elétrico, ficar com a bandeira do Império pra lá e pra cá. Ele me chamou pra uma live, entrevista lá pro grupo. Aí, nem sei se isso tá de pé até hoje, mas... Você era monarquista? Ainda continuo com a minha jornada. Você gosta de vídeo de monarquismo? De o quê? Ué, vídeo de monarquismo, ué. Não foi o monarca lá que falou um negócio absurdo? Tá aí, ó. Pra começar a explicar o que é a história do Minecraft, pegar os casos em alta, né? Sabe o Monark que jogava Minecraft? Então, os papos começaram a se extremizar no joguinho. Olha o que você fez com a sua vida, cara. Olha o que sua vida virou um emaranhado, cara. Tenta explicar a história do Minecraft pra sua mãe. Na hora que você terminar, ela já tá roncando. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Mas você já viu aquela história lá do capeta da baladinha lá? O pé de cabra? Já. Que no meio da balada surgiu um capeta. Não, mas a história é que tinha uma... Você sabe qual era o nome dessa balada aí? Não lembro. Era uma casa de show famosíssima nos anos 80 aqui da cidade. Aí um cara bonitão chegou metendo bronca
as mulheres tudo pra cima dele, que não sei o quê. Mas de madrugada, não sei quem lá ó, pisou, ouviu o pé dele, não sei o quê. O cara tinha pé de bode, cara. Aí todo mundo jura de pé junto que o cara com pé de bode tava lá, pegou as mulheradas lá, só que quando o pessoal viu, deu um gritão lá, sei lá, o maluco deve ter se cagado nas calças também, né? Mas todo mundo viu o maluco com pé de bode, ele saiu correndo e sumiu, cara. Ninguém não soube quem que era esse cara. Mas aí Caralho. virou lenda urbana, o dia que o capeta saiu na baladinha aqui. Mas tem altas histórias meio cabeluda aqui. É tipo Boto Cor-de-Rosa, só que versão bode. Caraca, mano. É, mano. E vendo umas minas que tem aqui na cidade, cara, eu acho que ele chegou a encabaçar umas mulheres ali e... Mas... Você quer pra gente fechar, ô Hernani? Conta um relato seu aí que você viveu, pô. Ah, tem um que é bobinho, mas uma vez eu tava em dúvida se eu ia pra São Paulo pra um evento ou não. Tava em dúvida se eu ia pro evento ou não. Que vergonha, hein? O evento chamava-se Anime Dreams. Ah, caraca, eu ia também. Pô. Que vergonha. Aí eu tava em dúvida se eu ia ou não, tava com o ingresso comprado. Aí eu rezei e pedi pra Deus, Deus, se não é pra ir, eu quero eu quero um sinal seu que não devo ir. Quando eu acabei de falar, no exato momento que eu falei, me mande um sinal pra saber se eu devo ou não ir. Minha prateleira com o PlayStation caiu tudo no chão, foi tudo pro chão na hora. Caiu. Falei, bom, pedi um sinal, recebi. Aí, no outro dia, notícia. O ônibus que a gente ia teve um alagamento lá e sofreu acidente e a adulta ficou parada e aconteceu tudo de ruim. Foi um livramento, né, cara? Isso eu considero uma história sobrenatural. Né? Caralho. Não é? Não é sobrenatural? É isso Eu pedi aí. um sinal e recebi. Mano, isso é uma coincidência do capeta, mano. Capeta não. De né? Deus, Dessa cara. vez- Que mano é essa aí- capeta, cara. Não, de Olha Deus. esse gatático aí, cara. Não, no capeta figurativamente falando, tá? Só Pô, pra foi deixar claro, salvo. porque foi de Deus, né? Pô, Salvou o menino Hernani, o patrão, velho. Pô. Mas você tá. Hoje você tá foda também, né, ô Thomas? Porra, o bagulho do Chico Buarque, cara. Isso aí. na explicação do bagulho mó sério, cara. Você meteu. Mas, pô. Mano, quase que eu falei Chico Bento ainda, cara. Então podia ser pior ainda. Mas. Isso Mas- aí é uma coisa que a gente Ô, Hernani. Sim. Não, vou deixar pro final. O que era, Thiago? Porra, foi Já tá no essa? final, viu, filho? É, ácido. Você tá. Você tá Deixar pro final. nervoso. Pô. Tá com Oi, sim, vergonha eu do tô Hernani? muito nervoso do lado do Hernani. Ele é o meu rusbano, entendeu? Entendi. Sorte sua que ele frequenta evento de Não anime. entendeu não, porra nenhuma. Tá mentindo esse merda aqui. Não, pode continuar, cara. Não, eu só ia falar que o negócio que ficou faltando foi essa coisa do Chico. Ai, fugiu o nome dele agora. Enfim, o espírito Buarque. aí. Não, Buarque não. O espírito. Xavier. Porra, cara, volta pra aquilo que eu falei dessas religiões brasileiradas aí, cara. Acontece um negócio desse, aí transforma espiritismo em pauta nacional, divulga, um monte de gente começa a entrar pra esse negócio, e o negócio se divulga por causa de uma tragédia, cara, pra depois ficar falando supostamente falando com tais mortos. Cara, ele tá... Pô, no processo lá da Boate Kiss, o advogado da Boate Kiss usou como argumento uma carta supostamente psicografada com uma eu das vi vítimas isso. dizendo que não era pra condenar a Boate Kiss porque eles não tinham culpa. Vê se pode, Thiago. Vê se pode um negócio desse. Não, cara. eles falavam. Eles mostravam lá, tipo, a carta, assim, do espírito de uma pessoa que morreu lá, falando que não era pra condenar por causa que o cara tinha família também, tá ligado? Ah, não, cara, isso aí é inacreditável, cara. Nojento. Mas... Eu não sei se eles acataram, porque ainda tá em processo esse negócio aí, né?
Não, eu acho difícil, né? Mas, sei lá, né? É que dizem, eu não lembro. Não lembro de onde que eu tava vendo isso, mas tem o caso de júri, eu acho que é popular, não é? Que o tipo, apresenta uma tese lá e pode ser a tese mais ridícula de todas, mas se o júri popular aceitar, tá perdoado. Ganhou o caso. E esse negócio aí é bizarro, cara. E é um procedimento jurídico comum. Tem em um monte de país, mas só dá bizarrice, cara. Mas é tipo um show de talento, sabe? O cara vai lá, mostra a defesa dele, se o povo gostar, tá pronto. Tá limpo. Isso aí... Mas enfim, eu ainda acho que, sei lá, muito estranho na região acabar pra promover o espiritismo, não sei o quê. Muito estranho. Mas manda aí o seu questionamento pra gente fechar então, menino Thomas. Ô, Hernani, você vai estar com a gente lá na live de 24 horas do assassinato do Gugu? Tá bom, eu participo. Falando sério, cara. Aí ganhamos. Olha, sua mente eu acho que, sei lá, cara, ela é muito genial, acima da média, cara. Eu sempre falo isso com o Helios, mas você ter dado a sugestão, você realmente acha que tem algo estranho na morte do Gugu? Agora, sem sacanagem mesmo, você acha que... Ou você falou só de zoeira? Eu achava que não, mas tem um ouvinte seu chamado LF, e ele deu alguns argumentos bem esquisitos, cara. Um ano atrás já tinham declarado que ele tinha morrido no mesmo dia, que foi um ano depois. Uma fake news de morte dele. Muita coincidência. Caralho, sério? Sei lá, cara. Eu não tenho opinião formada, mas eu achei estranho. Porra, agora que você falou, dá um... O foda é achar essas informações, né? Porque você vai... vai jogar no Google, qual é a chance de já ter alguém escrito a conspiração bonitinha pra você ir lá e ver, juntar os pontos. Vai ter que ser totalmente esquizo e buscar. Se tu pesquisa assassinato do Gugu no Google, o próprio site ri de você, tá ligado? Daí o único artigo assim, que tu acha é tipo um artigo assim no Blogspot. Deixa eu ver, pô, quem que escreveu esse artigo? Daí a foto de perfil é o Hernani de óculos escuros, tá ligado? Ô, cara, os ouvintes do Hernani são foda, cara. Eu me quebrei aquela vez lá que o nome do cara era, como é que era? Era pegador de novinha de 13 anos, um negócio assim, cara. O cara pôs a foto do Hernani de óculos escuros, com os braços cruzados. Não, o nome era molestador de criança, daí eu colocou a foto do Hernani com óculos. Puta que pariu. Foi muito bom, cara. Imagina esse cara comentando outros vídeos, né? Essa imagem tá ficando realmente queimada com isso, cara. A pessoa de fora olha lá. Mas bom, fechando já aqui, a gente já vai pra 1h50. A gente já desvirtuou bastante do assunto. Últimas considerações, menino Gático? Eu acho que o Chico Buarque devia ter comprometimento ali com as coisas que ele fez, entendeu? A piada, ela fez o círculo, entendeu? É isso mesmo. Valeu. Isso aí também foi intancável. Hernani, pra fechar aqui, suas últimas saudações. Alguma última questão sobre o tema? Ou fechou? Fechou. Beleza, então. Quer dar o tem nada, né, pô? A gente grava toda semana aqui. Você também tem o Na Boca do Crime, tem Casta Baixa, tem tudo. Não vai ter recado, pô. Isso aí. Beijinho, beijinho. Cascudo em mim. Tchau. Falou. Valeu.